Olá, amigos, bom dia. Nesse terceiro vídeo, nós vamos continuar trabalhando na Revolução Industrial, mas agora falando da segunda fase da Revolução Industrial. Essa fase que vai entre a segunda metade do século XIX e a primeira metade do século XX. Ah, professor, então significa que existe ainda uma terceira Revolução Industrial? Sim, né? Uma quarta revolução industrial. Alguns geógrafos, alguns estudiosos apontam que nós já estamos numa quinta revolução industrial. Mas o nosso objetivo aqui nessa aula é estudar a segunda fase da revolução industrial e suas implicações. A primeira questão que eu quero que vocês observem é a questão da localização geográfica. Você vai perceber que há uma expansão da atividade industrial nessa segunda fase. Outros países, né, no mundo também vão se industrializar. É o caso, além da Inglaterra, a Alemanha, a França, Itália, Estados Unidos e Japão. E aí eu lanço a pergunta: o que tem em comum entre esses países, né? Juntamente com o Canadá, eles formam o G7, o grupo dos maiores, né, das maiores potências, dos países mais industrializados do mundo. Ah, professor, hoje tem a China, né, colocam também a Rússia, mas na verdade no mundo ocidental, as maiores economias, as mais importantes economias, os países mais industrializados, mais tecnológicos do Ocidente, né, tirando obviamente o Japão como uma exceção, que é um país oriental, é justamente esse grupo de nações, né? São os capitães do capitalismo industrial no mundo, tá? E obviamente isso está ligado a terem passado por uma revolução industrial precoce em relação, por exemplo, à América Latina, que só se industrializou nos anos 50, né? Então a Europa, os Estados Unidos, 100 anos antes da América Latina, por exemplo, do Brasil, já estavam industrializados, né? Além dessa questão da expansão geográfica da atividade industrial, nós notamos também uma ampliação do setor produtivo. O que isso significa? Mais tipos de indústria estão se consolidando, vão se consolidar nessa segunda fase. Além da indústria têxtil, da indústria siderúrgica, da indústria química, né? Nós vamos ter o surgimento, né, a consolidação de grandes outros setores da atividade industrial, como a indústria automotiva, tá? A indústria de automóveis. No início do século XX ela se consolida. A indústria bélica, né, a fabricação de armas e equipamentos militares em grande quantidade. Não é à toa que nós temos as duas grandes guerras mundiais acontecendo durante a segunda fase da Revolução Industrial. As guerras mundiais são guerras industriais, né? Pela quantidade de pessoas, de armamentos, né? Equipamentos envolvidos. A indústria alimentícia, né? Também vai se desenvolver na segunda metade do século XX, segunda metade do século XIX, início do século XX. E a indústria alimentícia é um ponto que a gente tem que discutir bastante, né? Essa onda, né, das pessoas buscarem cada vez mais uma vida saudável, uma melhor alimentação, sem dúvida nenhuma, isso é necessário, mas ao mesmo tempo é necessária a indústria alimentícia, né? Porque hoje nós temos uma população muito grande no mundo e sem uma atividade de produção industrial, muito dificilmente essa população consegue ser abastecida, né? E a indústria alimentícia, ela é vista como vilã, né? Aquela questão dos produtos químicos, aquela coisa toda, mas os processos industriais, né, permitem que alimentos frágeis, né, alimentos que não podiam ser conservados, passem a ser conservados, né? A pasteurização, por exemplo, que é um método, né, que é industrial hoje, permite, por exemplo, que o leite, que é um produto extremamente perecível, seja condicionado numa caixinha e dure aí meses, né? Não só leite, mas outros produtos também pasteurizados, as comidas enlatadas, né? Que não são, obviamente, as mais saudáveis e as melhores, né, do mundo para se consumir, mas atende ali uma população em momento de necessidade. Por exemplo, uma catástrofe ambiental, né? Você tem um furacão ali, uma inundação, né, um tornado.
destrói as lavouras, destrói ali a produção de alimentos naquela região, a alternativa é a comida industrializada, né? Senão a pessoa vai morrer de fome. Então a atividade industrial alimentícia ela também é importantíssima, né? Ela traz também as suas contribuições. E a indústria petroquímica, nós vamos observar que na segunda fase da Revolução Industrial, o petróleo toma do carvão, né? E do óleo de baleia, o status de ser o principal combustível do mundo, né? E até hoje a principal matriz energética que gira o nosso planeta é o petróleo. Quando eu falo de indústria petroquímica, eu não estou falando somente de combustíveis, né? Mas estou falando de polímeros, plástico, borracha sintética, né? Acrílico, que são produtos, né? Que são fabricados tendo o petróleo como base, como matéria-prima, né? Então a indústria petroquímica ela vai muito além dos combustíveis. Ela forma um leque, né, de matérias-primas muito amplo, né, muito utilizado em todos os setores industriais. Outra questão que nós temos aqui, como eu disse, é a questão da introdução do petróleo como matriz energética, né? O carvão mineral continua sendo uma matriz energética importante? Sim, até hoje, né? Muitas indústrias, principalmente a indústria siderúrgica, né? Utiliza o carvão mineral como matriz energética para sua atividade fabril. Mas o petróleo, ele toma esse espaço, né? Do carvão mineral. E além do petróleo, nós temos a chegada da energia elétrica. Principalmente no final do século XIX e início do século XX, a eletricidade começa a se popularizar nesses países industrializados que eu destaquei para vocês. E é uma verdadeira revolução, né? A eletricidade ela facilita a vida das pessoas, possibilita uma ampliação da produção, porque existe uma barreira para a atividade produtiva, a luz solar, né? Acabou o dia, sol se pôs, como é que você ia continuar produzindo nas fábricas? A iluminação, a lamparina, a vela, era muito precária, né? Então a energia elétrica ela possibilitou uma certa liberdade, né, produtiva, criando turno na noite, no noturno. Por exemplo, até hoje no Brasil você pode estudar à noite, né? Você tem nas escolas públicas e nas universidades o turno noturno, né? Então isso só foi possível com a eletricidade. E ínfima, né? Várias e várias outras melhorias que nós temos no dia a dia nosso aí, graças à eletricidade. E também temos a questão da energia termonuclear. Finalzinho da década de 40, né? Início da década de 50, é um modelo de energia que também vai se popularizar, tá? Mas a energia termonuclear é uma tecnologia que vai se desenvolver mais na segunda metade do século XX. Como eu disse, né, força motriz, principal força que vai movimentar as indústrias. A energia a vapor, né, vai ser substituída pela energia elétrica, tá? O motor de combustão externa, aquele das locomotivas, da máquina a vapor, vai ser substituído pelo motor de combustão interna. O que é esse motor de combustão interna, professor? É o motor do carro, né? Lá dentro do motor do carro tem uma combustão. O combustível é injetado dentro de uma câmara, pressionado por um pistão. Quando ele explode, ele gera uma energia que movimenta todo o sistema. Então, quando você liga o carro, por exemplo, lá dentro do seu motor está tendo essa combustão. Por isso tem um escapamento, sai fumaça, né, do motor. Esse motor de combustão interna ele é muito mais eficiente, ele consegue converter muito mais o combustível em energia, né? E matérias-primas, o aço e o petróleo são as típicas matérias-primas da segunda revolução industrial. Tudo bem, pessoal? Vamos mostrar aqui para vocês algumas inovações tecnológicas, né? Falar um pouco do desenvolvimento da tecnologia na segunda fase da revolução industrial, tá? Que é uma das grandes marcas dessa segunda revolução, né? Nós temos um salto tecnológico aqui muito grande, principalmente nos transportes e nas comunicações, tá? Por exemplo, nos transportes nós temos a estreia do automóvel e do avião. Sem dúvida alguma, né? O automóvel, o avião, aqui nós temos o modelo T, né? Os primeiros modelos de automóvel fabricados em massa no mundo,
e o avião 14 bis do Santos Dumont, né, que deu origem à aviação moderna. Então, o automóvel permitiu aos seres humanos se deslocarem de forma mais eficiente em terra, né? Então, o automóvel podia percorrer, lógico, como as locomotivas. Os primeiros modelos não eram tão tecnológicos assim, né? Mas eles podiam desenvolver ali 40, 50 km por hora e se movimentar nessa velocidade constantemente durante horas. Então, uma viagem a cavalo que você demorava para fazer em uma semana, né, com o automóvel você conseguia fazer essa viagem em algumas horas. Então, há uma mudança considerável, né? No campo dos transportes e também no avião, né? Hoje a aviação comercial ela permite a ligação de países e de continentes em poucas horas. Você tem voo hoje que sai de Natal para Lisboa, em Portugal, de duração de 6 horas. Você atravessa o Atlântico, né? Isso no século XIX demorava 17 dias, tá? Então, os transportes, sem dúvida alguma, são uma grande inovação tecnológica importante dessa segunda revolução industrial. Além disso, nós temos uma revolução no que diz respeito às comunicações. Pela primeira vez, nós tivemos mecanismos de comunicar à distância, sem a necessidade de cartas, né, de meios físicos para isso. O telégrafo, né, que é um equipamento, né, que é operado e através de código Morse você podia transmitir mensagens escritas de uma região para outra, bastava ter uma linha de telégrafo. Então, por exemplo, se eu quisesse me comunicar com um parente em Goiânia, eu iria na estação de telégrafo de Rio Verde, pagava lá, né, cada texto da quantidade de palavras tinha um preço, você escolhia lá a mensagem e o operador de telégrafo mandava, chegava lá na estação de telégrafo e depois a pessoa lá de Goiânia pegava, né? Retirava o telegrama, tá? Você tem também o telefone, que é uma inovação tecnológica. Esse aqui tá meio um dos modelos mais antigos, né? Essa foto eu tirei lá em Pirinópolis, né? E aí tá assim meio emendado com fita isolante aqui, mas enfim, é um modelo do início do século XX. Aqui não tem teclado, você girava uma manivela, né? Falava com a telefonista, o nome da pessoa, da linha que você queria falar, o telefonista transferia e você completava a ligação. E o rádio, no início do século XX, na década de 20, de 30, de 40, o rádio se consolidou como o primeiro meio de comunicação de massa da história, antes mesmo da televisão, né? Então, o rádio permitiu que mensagens fossem transmitidas a centenas, milhares de quilômetros para milhares de pessoas, né? Então, isso é uma mudança comportamental também muito significativa, tá? Nós falamos aqui das mudanças, dos aspectos positivos, né, da industrialização, como ela melhorou a vida das pessoas. Mas será que a industrialização também tem algumas consequências ruins? E é o que nós vamos discutir no nosso próximo vídeo, né? Quais eram as condições de trabalho desses operários da Revolução Industrial? E aí a gente vai discutir isso na nossa próxima aula. Tá bom, pessoal?